Transportes. O Brasil é um país de dimensões continentais devido à sua grande extensão territorial. Ou seja, ele é um país muito grande, ele é um país de um tamanho de um continente. Por isso que a gente fala que ele é um país continental. Transportes nada mais é do que um conjunto de materiais, instrumentos e técnicas utilizadas para o deslocamento de pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. E quando a gente fala de transportes, ou seja, pense em transportes e pense em Brasil, e a gente pensa, o Brasil é um país tão grande, e quando imaginamos a sua rede de transporte, imaginamos que a sua rede de transporte atende todos os pontos do Brasil, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste e assim consecutivamente. Mas não é bem assim que acontece. Nós vamos entender. Rede de transportes é um conjunto interligado de rotas específicas onde circulam os transportes. A sua importância se faz necessário para cumprir a demanda solicitada pelo mundo globalizado, mundo conectado, para entender como as pessoas e mercadorias transitam nesse espaço geográfico, de um lugar para o outro. Modalidade de transportes. Quando nos referimos ao deslocamento de pessoas e mercadorias, principalmente em longas distâncias, importações e exportações de produtos, podemos usar várias modalidades de transportes. Esse processo pode ser classificado como intermodal, multimodal ou unimodal. Intermodal é quando envolve mais de uma modalidade. Multimodal é quando envolve várias modalidades. Unimodal é quando envolve uma modalidade. Essas modalidades são rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário e hidroviário. Modal ferroviário. Esse modal ele teve bastante destaque no ciclo do café, onde impulsionou a implantação de bastantes ferrovias. Mas no governo de Vargas e JK, esse modal foi deixado de lado. Esse modal ele possui um alto custo de implantação, um baixo custo de manutenção, uma alta eficiência em transportes, uma alta tonelagem de cargas, né? Esse modal é o mais indicado aqui para o Brasil por ter grandes extensões territoriais, porém é o menos utilizado e o menos implantado, até mesmo por conta das políticas públicas. Não é porque não tem propostas, é porque realmente falta sair do papel essas propostas referentes a esse modal ferroviário. Modal hidroviário. É uma modalidade de transporte que pode ser feito pelos mares, pelos oceanos, pelos rios. É uma modalidade indicada para levar alta tonelagem, cargas muito pesadas, né? Geralmente a gente utiliza os navios de cargas. Essa modalidade ela tem um alto custo de implantação, um baixo custo de manutenção, uma alta eficiência de transporte, uma alta tonelagem de transporte. E é também uma das modalidades de transporte mais indicado para o Brasil. Porque além de possuir uma grande extensão territorial, a gente possui também uma grande extensão de litoral. Mas ainda tem muito pouco investimento nessa modalidade de transportes. Apesar do que a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, a gente tem bastante rios. Era para a gente investir muito nessa modalidade de transporte, porém ainda estamos muito atrasados. Sem contar que a maior parte dos rios aqui no Brasil são rios de planalto, aqueles rios que parece que são escadinhas, os que têm degraus. Então, para os barcos, né, passarem nesse caminho fluvial dos rios, eles precisam de elevadores para poder manter no mesmo nível, que são aquelas famosas eclusas. Eclusas é como se fosse um elevador de barco, que aí vai deixar o barco no mesmo nível, que ele não vai ficar como se ele estivesse despencando, ok? Modal aeroviário. É uma modalidade de transporte feito pelo ar, considerado um dos transportes mais seguros que nós temos hoje na atualidade.
Ele possui um alto custo de manutenção, um alto custo de implantação, uma alta eficiência de transportes e uma baixa tonelagem de carga, indicado para levar as pessoas e mercadorias em longas distâncias. Dutovias. Transporte realizado por meio de dutovias, que são tubulações. Servem para transportar óleos, gases e produtos químicos. Um exemplo desse tipo de transporte é o gasoduto Brasil e Bolívia. Quais são os tipos? Nós temos as dutovias subterrâneas, aparentes, aéreas e submarinas. As vantagens: é um transporte contínuo, é um transporte com menor risco de desastres ecológicos e de transporte de substâncias perigosas. Não tem congestionamento, a manutenção ela é frequente, mas também muito econômica. A única desvantagem é porque ela não tem tanta rapidez quanto os outros transportes. Rodoviário, uma modalidade de transporte terrestre que pode ser feita por carro, ônibus, caminhão, carretas. Ela possui um baixo custo de implantação, mas um alto custo de manutenção, uma média eficiência em transportes e uma baixa tonelagem de cargas. Esse é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Isso se dá por conta de uma cultura do rodoviarismo que teve início desde o governo de Washington Luiz, onde ele disse aquela famosa frase: governar é povoar, mas não se povoa sem abrir estradas. E isso se intensificou no governo de Juscelino Kubitschek. As rodovias, elas são classificadas entre rodovias radiais, que se iniciam com 0, que partem da capital Brasília. As rodovias longitudinais se inicia com o número 1 e é de norte a sul. As rodovias transversais inicia-se com o número 2, leste-oeste. As rodovias diagonais inicia-se com o número 3 e ela vai de nordeste a sudoeste, ou ao contrário. E as rodovias de ligação.